Fala, Dev, beleza? Que bom te ver aqui na aula 4. Parabéns porque você tá persistindo e eu vou te falar, ó, a aula de hoje vai ser até um pouquinho mais leve de conteúdo, beleza? E massa demais que você tá aqui, espero que você continue para você ir na próxima aula de amanhã, que é a última, que já estamos acabando, né? Mas e aí? Eu queria saber se você tá gostando, se tá tudo fazendo sentido para você ou ainda não, se você ainda tá um pouco confuso, um pouco confusa com tanta informação. É normal que você esteja com muita confusão ou que tenha muita informação que você ainda não assimilou, com algumas coisas que eu fale e parece que não fazem sentido ainda. Isso é natural, é normal. O que é que vai melhorar? Conforme você for estudando todos os dias, a cada dia mais o seu cérebro vai fazendo um entendimento de que aquela informação é importante. Então, com o passar do tempo, tá? E muito estudo, tem que sentar e fazer muita coisa. Esse passar do tempo vai trazer para você o resultado de que as coisas vão começar a fazer mais sentido. E é muito legal, sabe? Uma outra coisa que eu percebi muito na minha vida foi ali acho que no ensino médio, quando o professor chegou e falou, cara, o trabalho de vocês, ele dividiu várias turmas assim, grupo, falou, você dá aula de tal coisa. E aquela vez, a primeira vez que eu dei uma aula, eu estava no ensino médio, acho que no primeiro ano do ensino médio, eu sei até hoje a matéria era sobre refrigeração, e até hoje eu sei essa parada da física de refrigeração só porque eu dei essa aula. Aquele momento eu percebi uma coisa muito diferente, quando eu ensino, eu realmente aprendo muito mais. E cara, pra mim faz tanto sentido isso que hoje a minha profissão é ensinar. E se você tiver a oportunidade de ensinar pra alguém, de alguma forma você passar esse conteúdo adiante, mentorar alguém, se você entender uma coisinha a mais, pega um amigo, pega uma colega, pega qualquer pessoa que talvez esteja um pouco perdida no meio da comunidade e vai ajudar. Porque eu tenho certeza que isso vai também te ajudar. Porque é o momento onde você percebe suas falhas, você percebe coisas que talvez você não entendeu direito, e isso você pode voltar a estudar e melhorar. Beleza? Bom, dada essa introdução, bora fazer o trabalho de hoje, que vai ser bem rápido mesmo. Eu acho que a aula de hoje não vai... Não sei, eu não vou chutar, mas eu acho que não passa de 1 hora. Quase certeza que não vai passar de 1 hora, beleza? Vamos lá, a gente tem que fazer o nosso rodapé, estruturar o HTML, colocar ali os links das redes sociais, fazer os estilos do rodapé, ok? Depois a gente vai fazer um botãozinho de voltar para cima, fazer uma estrutura HTML dele, os estilos e criar a lógica também desse voltar para cima. Acabei de lembrar que esse botãozinho de voltar para cima não tem no nosso layout, foi uma ideia que eu tive depois. E ele não tá aqui nos ícones, ó. A gente vai ter que refazer o nosso pack de ícones. Isso é bom porque quanto mais a gente praticar, melhor é. Tá bom? Então vamos lá. O rodapé que a gente vai fazer é esse carinha aqui. Então vamos direto vamos à linha de raciocínio. Como eu olho, como que eu penso. Primeira coisa que eu penso, já sei que isso daqui chama-se section, né? Você já sabe que isso daqui é a section. Ou então, nesse caso aqui, eu não vou nem chamar de... Ah, não é esse daqui que a gente vai fazer, galera. Esse daqui. Esse aqui a gente vai chamar de footer, tudo bem? Esse daqui vai ser o footer, que eu já te mostro lá como que funciona. Eu imagino ele aqui. Dentro dele a gente tem os limites, né? Vou até mudar de cor. A gente tem os limites aqui, que a gente chama de container. A gente está chamando de container. A gente coloca a grid lá também, né? Nesse container. Tá? E a gente tem aqui, ó, deixa eu olhar bem. Uma caixa que vai vir aqui. Outra. Ou melhor, essa caixa eu acho que é toda aqui, ó. Toda aqui, tá? E essa outra caixa aqui. Por que eu acho que são só essas seções básicas, assim, padrões que a gente tem? Porque se eu olhar agora contigo como que funciona já o grandão aqui, ó. É isso mesmo, ó. É isso mesmo. A gente vai ter... Eu já tô olhando e já pensando nesse, né? A gente vai ter esse grandão aqui, que é o footer. A gente tem essa caixa, a caixa que está contendo aqui os limites, né? Que a gente chama de container. Contém os limites. E essa caixa aqui e essa caixa aqui. Beleza? Show de bola. Então é isso que a gente tem que fazer, só que focado nesse daqui, e o outro a gente vê depois. Que inclusive, eu não te falei, mas na aula de hoje a gente ainda vai dar uma introdução a essas Media Queries. Essas Media Queries, mais tarde a gente vai ver, tem tudo a ver com a responsividade que a gente falou na primeira aula, mas agora vai fazer mais sentido ainda para você, porque a gente vai ver um pouco de código, beleza? Então vamos lá, eu tenho que abrir aqui o meu VS Code. Deixa eu organizar aqui tudo, esse daqui vem para cá, esse aqui pode ficar aqui. Eu vou precisar depois de uma janela já para rodar o meu código, já vou deixar ele aqui. Beleza, olha ali. Então aqui a gente vem abrindo, eu posso fazer open aqui e abrir o nosso NLW, beleza? Show de bola. Nessa lateralzinha aqui nós vamos no index.html open with live server. Ele tá do mesmo jeito que a gente parou ontem, né?
E a gente está precisando ir lá para a parte de depois do contato, que vai ter o footer. Show? Então, beleza. Fechar aqui. E vamos começar aqui a estilização, a criação da estrutura, né? Então, depois dessa seção de contato, a gente tem mais um fiozinho. Aqui a gente não tem fiozinho nenhum, né? Ó, aqui a gente não tem nenhuma bordinha. Se tem também, ela está escondida. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Contato, divider. Pior que a gente tem sim. A gente tem um divider que deve ser seguindo a ordem. Vamos lá, seguir a ordem dele. Eu nem tinha visto esse divider aí não, quando eu estava codando. Ó, seguindo a ordem, ele é o divider 2. Divider 1. Beleza, então ó, tô só seguindo a ordem. Antes do main aqui, na linha 251, eu tô colocando divider 1. Tá? Pra gente poder começar a estilizar o nosso footer. Só organizar isso aqui, beleza. Aqui ó, footer. É uma tag especial HTML, também que serve mais pra gente trabalhar essa estrutura de layout, né? Onde eu estou explicando que isso aqui é o rodapé da minha página. Footer significa rodapé, tudo bem? Então aqui eu tenho uma container grid, padrão, né? Para fazer os limites pra gente. Então isso daqui já entrou naquelas duas caixas que eu falei antes, né? Então a vermelha, que a gente tinha feito aqui como vermelho, certo? E a azul aqui que está sendo os limites, beleza? Agora estamos precisando de mais duas caixas ali dentro. Uma que eu vou chamar de, vou pensar aqui de brand, pode ser? Que está vindo aqui uma logo aqui dentro. E outra caixa ao lado dela, que eu vou chamar de social. Tudo bem? Beleza. Na caixa brand nós temos um link que vai linkar a home. Deixa eu fazer dessa forma assim, ó. Aqui ó, ele vai mandar para a home. Tudo bem? E aqui a gente pode colocar uma classe logo. Deixa eu ver como que eu fiz a nossa logo padrão. Se eu fiz como uma classe ou como um ID, tá bom? Então é só vir na home, não, no header. No nossa logo nós fizemos uma classe, tá vendo? Então eu vou pegar a mesma classe, porque ela já vai estar quase pronta. Na verdade eu vou pegar todo esse código aqui, ó. Todo esse código. Ok? Aqui, home, aqui ó. Linha 256, colando todo o código na linha 256. Aqui eu vou colocar para home, porque daí quando eu clicar nesse botão ele vai subir, né? Tudo vai ficar lá para cima. Aqui Beauty Salon, tudo certo. Tá? De branding tá legal. A gente tem, além dessa brand, a gente tem esse texto aqui, que eu vou copiar aqui. Então, nesse texto, a gente vai colocar um P de parágrafo, outro P, que vai receber aqui todos os direitos reservados, né? Todos os direitos reservados, beleza? Show de bola. Aí a gente tem 1, 2, 3 links ali. Aqui a gente pode fazer quantos links a gente quiser, né? De rede social. Então eu vou colocar um A vezes 3 e dentro dele eu vou colocar uma tag I, que recebe aqui o icon, vai ser icon tracinho alguma coisa. Então eu vou só fazer assim e dar enter. Aí ele fez para mim o A, esse A aqui, beleza, esse outro A aqui, ok. Tentando organizar. Ah, será que se eu salvar organiza? É, mais ou menos. Então, um icon aqui vai ser o que a gente colocou aqui. Instagram, tracinho Instagram. Outro icon, tracinho Facebook. E o outro é o YouTube. YouTube, beleza? Aqui, ó, a gente coloca o link das redes sociais do negócio, né? Então, eu não sei quais são, vou colocar só Instagram.com. Aqui a gente coloca um target como blank. Essa ideia do target blank é para abrir uma nova janela sem fechar a minha janela atual. Se eu não coloco esse target, na hora de eu clicar nesse hiperlink aqui, ele automaticamente na minha página, sai tudo da minha página e entra no Instagram. Não é o que eu quero que minha página fique ainda aberta aqui, tá? https://facebook.com. E deixa eu ir salvando para ver se ele vai formatando para mim, beleza? E agora https://youtube.com. Salvei aqui nessa target blank. Ok, aí já ficou mais organizadinho. Então tá ali, ó, os ícones, né? Se eu clicar, ó, ele abre uma nova janela com o Insta. Se eu clicar aqui, ele abre uma nova janela com o Face. Aí é lógico eu ter que colocar as coisas do negócio, né? E aqui o YouTube. Beleza? Então
tá aqui a parte do footer, o HTML dele. A gente pode fazer aqui, ó, estrutura HTML, redes sociais, fechou. Agora é a parte de estilo, né? Se quiser dar uma olhadinha aí, ó, é isso aqui que a gente fez. Partes de estilos, a gente vai copiar essa contact aqui, que está na 424, só para colocar aqui como footer. Tá bom? Para ficar mais interessante aqui. Então a gente vai começar mexendo na caixa footer, que ela vai ter um background, base color. Tá ali, a cor de base ali de fundo, né? Tudo bem. Uma coisa que eu já vou mexer aqui é na logo também. A logo, ó, o que eu vou fazer? Presta atenção comigo. Logo, eu vou colocar aqui um logo tracinho alt, que seria alternativo, tudo bem? A logo alternativa seria tipo um segundo modelo da logo. Procurando aqui no meu código, onde está a logo, eu posso fazer assim, ó, Command F, ele vai abrir aqui para minha busca, eu coloco aqui logo. Beleza? Olha lá, ele já pula para a linha 137, que é onde está a minha logo. Então, a logo, quando ela tiver o alt ali, ó, logo tracinho alt, o span dela vai receber uma cor, text color, eu acho que é text color ou a, deixa eu ver, acho que são iguais, a body color e a text color eu acho que são iguais, quer ver? Não, vamos colocar body color, que é uma cor mais clarinha, tá? Então tá aqui, body color. É quase um branquinho, né? Que é a cor do fundo. Olha lá, ó. Beleza? Ela já ficou aí bem interessante, a logo, tá? Então, essa linhazinha para fazer esse esquema pra gente. Voltando lá para baixo, aqui na parte do footer, pronto, tá feita essa parte do footer. Vamos colocar uma... Eu pensei em colocar uma altura mínima para esse footer aqui. Deixa eu ver se faz sentido. Não, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver quanto que ele tem aqui. 64 também. Ah, como ele não é uma section, ele não recebeu aquele padding de 64 da section. Eu acho que eu posso colocar uma section aqui, galera. Mas é só pra gente ver o que vai dar, tá? Section. Beleza. Beleza. Mesmo sendo footer, eu coloquei a classe section, porque a classe section já tinha pra gente esse 64 aqui, ó, de altura. Esse padrão, tá bom? Perfeito, ficou bem legal. Tá, voltando aqui, a gente tem agora o footer. Deixa eu ver aqui. A linha de baixo é o logo. Aqui, pronto, fácil. Fácil demais. 24. Tava tentando lembrar. Footer, logo, recebe aqui um margin bottom de 1.5 rem. Esse negócio de voltar toda hora é chato. Não é logo? Então, tá vendo? Eu tô confuso. Brand logo. É isso mesmo. Vou só fazer assim, footer, brand logo, margin bottom. Deixa eu ver, às vezes está vindo alguma coisa mais forte aqui que está roubando ele. A força dele, lembra? O negócio da especificidade, né? Não, ele pegou, mas tá pouco. Esse 1.5 rem aqui não tá pegando não. Ah, tá. Tá bom, gente. Isso é normal, tá? Que a gente vai esquecendo das coisas. A logo, veja comigo. A logo, ela é um elemento A. O elemento A, seguinte, sempre é bom repetir. O display dele, automático, pelo browser, que a gente fala pelo user agent, ou o display dele, padrão, é o inline. No display inline, eu não tenho a opção de colocar margin bottom. Mas se eu colocar ele como inline block, aí eu tenho margin bottom, tá bom? Dá um cliquinho para ir para cima. Ó, ele deve ir lá para home agora. Aí, ó, beleza? Ele vai lá para home. Show de bola. Deixa eu ver se o tamanho dele tá bom. Acho que sim. Que é... vamos ver no inspect aqui. 21 pixels de tamanho. E que tamanho que tá aqui? Ó, assim pra gente poder ver o tamanho. Quer ver? Opa! Clicou com o botão direito, Inspect, ou Inspecionar, né? Aqui eu vou vir em Computed, eu vou colocar aqui font size, né? 20, e lá tava marcando 21, tá bom, porque ele tá perto. 20, 21 tá pertinho, beleza? Se quiser fazer bem certinho, pô, não, eu quero que o font size dele seja exatamente 21 dividido por 16, 131. Já tá isso aqui. Já tá isso aqui. 131 alguma coisa. Quer ver? Ó, vou até pesquisar de novo aqui, ó, com você.
20.31 alguma coisa. Olha lá, já tá lá na logo, tá certo? Então tá certo, é porque, na verdade, ele tem mais coisa nesse cálculo de 21 pixel aí. Por isso que ele ficou 20.96, tá bom? É porque é 131, blá, 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 pra poder chegar perto do 21 pixels. Fechou. Então, a logo tá ok. As cores ali agora, footer. Aí dentro do brand, eu quero mudar as cores. Color. Eu imagino que aqui seja a cor... Isso, text color light. Text color light. Boa, mudou os dois ali, só que a gente precisa de um espacinho entre eles aqui, ó. Entre esse e esse. Lá vem eu sofrendo isso daqui. Dá um clique. Deixa eu ver. Dá um clique com Alt 12. Ok. Então, footer, brand, P. Se eu quiser botar isso daqui também aqui, ó. Acho que a gente vai poupar coisas, ó. Vou recortar daqui, 467, colar aqui na 470. Apagar isso aqui. Pronto, a gente poupa porque é só isso daqui que tem a color light, ok? Dá uma olhadinha se o seu tá assim. E aqui a gente vai mexer no margem bottom de 12, 0.75. 12 dividido por 16, 0.75. 0.75 RAM. Great, muito bom. Tá? Agora, daqui para lá, é o grid que ele está pegando, que é de 32. Vamos ver, eu só esqueci, né, se o grid é realmente 32, ó. Ctrl F, no Mac é Command F, né? E aqui eu pesquiso pelo grid, ponto grid. 2 RAM, exatamente, 32 pixels, ok? Achamos, vamos voltar lá para baixo. Ele já está aqui, aplicado aqui, ó, galera. Ele está aplicado aqui, né? Sempre bom relembrar. O que isso daqui faz mesmo, Mike? Eu acho que eu não lembro. Não tem problema. A gente aplicou um grid aqui. Ele vai pegar esses elementos aqui, ó. E porque nós aplicamos o grid, nós temos a possibilidade, vamos voltar para cá, nós temos a possibilidade de destravar algumas funcionalidades. Uma delas é o gap, ou seja, espaço entre elementos. Então aqui você viu, eu vou até botar amarelinho. Essa daqui é a caixinha amarela que nós tínhamos feito antes. Essa também é uma caixinha amarela que existe aqui. Aí tem um gap aqui, ó, um espaço aqui de 2 RAM, tá? 2 RAM, que seria 32 pixels, que é graças ao display grid, o gap aqui. Então, como é uma classe, nós colocamos a classe na caixa, e a caixa tem 2 elementos para dar o espaço. Se tivesse 3, 4, 5, cada um dos elementos dentro da caixa teria o mesmo espaço de 2 RAM. Legal? Bem bacana, né? Você vê que o conhecimento ele vai vindo, né? As coisas vão fazendo sentido. Vamos lá. Tamanho dessas fontes e cores agora. O tamanho delas eu acho que é 24, beleza? E a cor deve ser aquela light também, text color light, certeza. Então vamos ver com tudo. Footer, I, aqui é o I, né? Font size, 1.5 RAM e color, text color, né, tracinho, text color light. Aí ele cria a var ali para mim. Beleza? A gente tem espaço entre elementos agora. Entre eles. 32 e deve ser 32 o outro também. Tá? Então o que a gente poderia fazer aqui é nesse social. Olha o que a gente poderia fazer. Colocar uma classe aqui grid. Que a gente já tem os espaços que eu falei para você. Ah, detalhe. O grid ele vai jogar um abaixo do outro, sim, tá? Ele pega os elementos, estavam um ao lado do outro, né? Ele joga um abaixo do outro, normal, é padrão, tá? E aí a gente pode realinhar isso com footer, ali é o social, né, que está recebendo o grid. A gente coloca grid, autoflow row, né, porque é uma row, eu confundo os nomes, row, column, coluna, autoflow column, aí ó, tá? Então, isso aqui aconteceu aqui, né, vamos mais um detalhezinho. Como a gente aplicou então o grid e ele não definimos um tamanho, né? Ó, a caixa deverá ficar desse tamanho aqui para você colocar os itens certinho. Ele pega a linha toda aqui no caso, tá? Do autoflow, ó. Ele pega a linha toda e faz colunas. Colunas. Ok? Mesmo que haja aquele gapzinho, ele está espalhando os elementos entre as colunas da linha toda. Então, conforme até eu for aumentando isso daqui, ó, você vai vendo que os elementos vão se entendendo ali, tá? Eles vão tentando se dar certo ali, né, nesse espaço. A gente pode resolver isso com o grid, mas eu acho que um jeito mais fácil, até para a gente treinar outras possibilidades, ao invés de eu fazer grid aqui, ó, vou tirar daqui,
ok? Vou tirar esse grid daqui. A gente vai voltar para cá, no social, tá? Eles estão um ao lado do outro ali. Tem um jeito mais facinho de todos, que seria eu simplesmente aplicar aqui um A, né? Eu estou pegando todos os elementos A ali, margem right, margem lateral do A, de o 2 rem. Então, todos eles na lateral já colocou a margem. É um jeito mais... eu acho que é legal a gente ir fazendo assim, sabe? Mostrando para vocês que tem possibilidades. Teria outra possibilidade? Teria. A gente poderia pegar a caixa social, fazer um display flex. O display flex vai jogar um item ao lado do outro, apesar deles já estarem um ao lado do outro. Mas eu também destravo possibilidades. Por exemplo, o gap de 2 rem, se eu quiser. Tudo bem? Ali, ó. É uma outra possibilidade. Só que aqui eu tive 2 linhas de código, que nesse momento não foi necessário, ok? Só o 2rm, que seria a margem right, essa margem lateral aqui, né, de direita. Então empurrou aqui, ia estar empurrando esse daqui também, de 2rm, essa linha aqui, tá? Ia estar empurrando também, mas não tem problema ele ficar empurrando nada aqui, tudo bem? O gap não trabalharia dessa forma. O gap faria só aqui, ó, entre elementos, tá? Esse gap aqui, entre elementos. No entanto, eu preciso habilitar ele. Não habilitei com grid, porque o grid vai jogar um abaixo do outro, eu preciso fazer mais trabalho. O flex joga um ao lado do outro. Ok? Olha que legal quantas possibilidades nós temos. Então, vou deixar mais simples, vou deixar com margin right. E fica tranquilo que a gente ainda vai mexer com outras coisas. Agora sumiu aqui, peraí. Social A, claro. Social A, lembrando que eu estou pegando cada elemento A e colocando a margin right nele. Tá? Então são 2 momentos diferentes. O do grid eu apliquei só na caixa e ele já trabalha com os elementos lá dentro. O margin right eu estou trabalhando o elemento, cada elemento A, beleza? Bom, bem explicadinho, né? Eu apertando os Ctrl S da vida, é assim mesmo. Beleza, galera. Olha, eu apertei de novo, não pode ser. Eu ia apertar aqui, mas tá bom, cancela. ESC, pronto. Fechou. Fechamos a parte do rodapé. Agora vamos criar o botão de voltar para cima. Tá? E esse botão de voltar para cima, eu preciso de uma setinha nele. Então é o seguinte, ó, se eu olhar aqui no meu layout agora, eu não tenho setinha. Vou voltar aqui. Ó, eu não tenho a setinha no meu pack de ícones. Então eu vou voltar lá no iComum. Eu não sei se você vai ter o seu pack já aí. Eu não sei também se eu vou ter o meu, se ele está salvo aqui. Talvez não esteja. Não, tá. O meu ficou salvo. Se o seu não ficou salvo, o que você vai ter que fazer? Exportar tudo de novo, né? O zipzinho, lembra? E aí importar tudo aqui. Bom, aqui eu vou procurar um arrow. Arrow up. Eu acho que arrow up já vai aparecer alguma coisa para mim de setinha para cima. E aí eu quero achar no feather. O feather é bonitão. Ou feather ou feather. Aqui, feather. Aqui, ó, tem várias setinhas para cima. Tem essa, eu acho que eu vou pegar essa daqui mesmo, ó. Essa setinha, tá bom? Posso tirar isso aqui. Posso olhar de novo, tá tudo certo. Ainda tá com as minhas configurações, beleza? Vou em Generate Font. Aqui eu vou ter a setinha, cadê? Arrow Up, tá aqui. E Download. Beleza? Eu posso fazer o download direto pro meu Assets. Ok. Aqui eu vou abrir a pasta para tirar do zip. Aqui no Fontes, ó, eu posso sem dó deletar. Agora eu posso, né? Porque eu já tenho essa daqui nova. Então, soltei ela aqui, transformei ela, tem que mudar o nome dela para Fontes, né? Fontes. Pronto. Voltei para cá. Se eu olhar, vamos ver agora se está tudo certo, né? Se tem minhas fontes aqui ainda, que é lá embaixo. Tá aqui, minhas fontes ainda continuam aqui, então tá tudo certo, tá? Ele não perdeu o caminho. Se as suas não aparecerem aqui, provavelmente ele perdeu o caminho, a gente escreveu algum nome errado nessa alteração que a gente fez aqui. Tem que dar uma olhada, né? Se tá com o mesmo nome, se tá tudo certinho. Bom, beleza, agora nós temos uma setinha para cima para que eu possa fazer o meu botãozinho. Aqui no HTML, pode ser na parte depois aqui do footer, tá? Pode ser no main. Outra coisa. O footer, eu não gosto de deixar ele dentro do main, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar ele daqui, vou deixar depois do main. Depois do main, eu gosto de deixar o footer. Geralmente, até na estrutura do HTML, é indicado que seja feito dessa forma mesmo, tudo bem? Porque daí você vê uma estrutura da seguinte forma. Vamos ver um macro da coisa, tá? No macro, você vê um layout assim, ó. Header,
main e footer. Tudo bem? Fazendo sentido, assim, dando sentido ao layout, ok? Então, footer não fica dentro do main. Acabou que eu fiz ali, eu nem tinha percebido que ele estava dentro. Salvei, vamos ver se ainda está funcionando, ok? Tudo funcionando ainda. Então, depois do footer, eu vou colocar o botãozinho em formato de um link, tá? Que ele vai guiar para home, ou seja, ele vai subir a página, tá? No máximo que ele puder. Eu vou mostrar essa estratégia, depois eu mostro outras que também existem por aí, mas... não, é essa mesmo. É porque a outra que eu ia falar é o seguinte. Eu ia colocar aqui um hashtag top, e aqui eu ia esconder, né? Ia deixar um elemento aqui, ó, uma div aqui, com o ID top. Isso aqui existia bastante antes também. Mas é que não faz sentido deixar essa div aqui, né? Sendo que ele vai subir. E já que ele vai subir mesmo, eu vou até ver se ele não sobe... É isso mesmo, ele sobe exatamente para o próximo elemento que vai estar na página, que é o home. Beleza? É que eu fiquei curioso para ver se ele não sobe no header. Esse aqui, olha, nada a ver, não devia ter essa curiosidade agora no meio da aula, né? Mas deixa eu ter essa curiosidade, deixa eu ver se ele sobe lá. Ah não, é que o header tá ali mesmo. Não, tá certo, só pra saber. É que o header já tá aparente, ele não tem pra onde subir, né? Mas se eu coloco aqui home, aí sim, porque home é uma seção que ele precisa aparecer. Vamos vir aqui. Ah lá, aí beleza, ele subiu. Show de bola. Voltando, tá? Matei minha curiosidade. Bom, então eu gosto de fazer dessa forma, e aqui dentro eu vou colocar um íconezinho com a classe icon, tracinho, arrow up. Não lembro, então eu vou pegar aqui, duas formas, né? Ou eu olho aqui, que eu acho que é mais rápido, arrow, tracinho up, beleza, é mais rápido. Ou então, se já tivesse fechado a minha janela, eu ia olhar aqui no styles e ver qual que era ele, o nome arrow up, ok? Eu ia fazer dessa forma. Posso copiar isso aqui, tanto faz, tá bom? Perdi aqui, icon arrow up, vamos dar uma olhada se ele chegou. Tá ali, a setinha tá ali. Tá escondidinho, tá meio esquisitão ainda, mas é porque a gente vai arrumar ele ainda, tá? E uma classe que eu vou colocar nele aqui vai ser chamada de back to top. Voltar para o topo, ok? Back to top significa voltar ao topo. Beleza, para que essa classe? Justamente para eu fazer os meus estilos. Então, back to top. Ok? Então aqui, back to top. A gente vai começar nele com a cor de fundo, que eu imaginei uma cor color, background, né? Background. Eita. Base color. Tá? Ele já vai estar ali, só que você vê que ele tá tão esquisito que tá esquisito, né? Então vamos arrumar essa esquisitice dele da seguinte forma. Deixa eu já colocar aqui uma posição nele. Tá? Lembrando que a posição... Fixed. Lembrando que quando eu coloco uma posição aqui, Fixed, Absolute, né, essas duas, no caso específica, eu estou criando um novo contexto. Então ele está na mesma linha, naquela visão Z. Inclusive, eu queria aproveitar para ver se eu não acho aqui um jeito de mostrar isso para você de outra forma. Por que essa janela ficou assim? Não sei. Então vou colocar assim, ó, Position, CSS. Vamos ver se no Google Images nós temos uma ideia para mostrar ainda melhor para você essa ideia de posição. Se eu achar que vai ser bem legal... Aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu queria te mostrar. Você tá vendo que quando ele está assim normal, tá? Ele está normal assim, um abaixo do outro, seguindo aqui as caixinhas. Quando eu coloco relativo, eu posso agora, relativo ao anterior, eu posso agora colocar top, right, left, bottom, para movimentar esse cara. A gente usa muito pouco isso, tá? Relative e fazer esse posicionamento. Quando eu faço um posicionamento absoluto, o que acontece? Aquele elemento que antes, né, estava acima, agora ele fica lá atrás e esse sobe na posição do eixo Z, tá? Porque nas 3 dimensões nós temos um eixo Z que vem aqui do meio para frente. Vamos ver se eu consigo inventar isso aqui contigo. Vamos lá. Nós teríamos aqui um eixo... essa cor tá horrível. Nós teríamos aqui um eixo X, Y, tá? X, Y e um eixo Z, que eu vou colocar de uma cor diferente aqui, um eixo Z que ele vem aqui pra frente, aqui ó, na sua cara. Imagina que ele tá vindo aqui na sua cara, aqui, ó.
tá bom? Isso é o eixo Z. O eixo Z, então, é um eixo de profundidade, tudo bem? Profundidade. Então é isso, gente. Eu acho que com mais essa explicação, talvez a posição absoluta faça mais sentido. Essa ficou lá atrás, esse ficou em cima. Já que ele ficou em cima e absoluto na página toda, então qualquer topo, left que eu colocar está absoluto na página toda, a não ser que eu faça com que o pi que está contendo ele, né, alguma caixa que está contendo ele, seja relativo. Tudo bem? Fixo, mesma coisa, só que ele fica fixo no meio da página, preso na página. Se fizer rolagem, olha que legal. Se fizer rolagem, não importa, ele está fixo na página. Que foi o que a gente fez aqui com o menu, que ele está fixo na página. Estou rolando, mas ele está fixo na página. Criou um novo contexto, ele está na outra posição do eixo Z, tá? Mas ele está ali fixo. A mesma coisa vamos fazer para esse. Ele é fixo agora, tá? E ele vai ficar, então, na página toda. Eu quero só que ele fique lá no right, no cantinho direito, com um REM, no fundo mesmo, bottom, né? Com um REM do fundo, ok? Por enquanto vou salvar ali, ó. Ele fica preso ali, tá? O botão tá preso ali o tempo inteiro agora. Bem mais legal, né? Aqui eu imagino agora que a gente possa colocar quem sabe um padding de 0.3 rem. Aí, para dar um espacinho ali, vamos colocar aquele clip path circle, ok? Para ele dar uma arredondada nos meninos ali. Vamos colocar aqui agora a cor vou juntar junto com essa cor aqui. Deixar junto com a cor. Color de text color light. Nada a ver. Text color light. Ok. Tá? Esse padding tá meio... Tá muito... Eita, nossa. Ficou muito grande. Vamos colocar um RM. Tá bom assim esse tamanho. Esse tamanho do botão tá bom. Vamos aumentar o tamanho do botão. Opa, passei muito. Vamos ao font size do botão. É de 1.5 rem, que é 24 pixels. Tá, agora parece que ele ficou muito grandão agora. Vou colocar 0.8. Tá meio grande. Tá, aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Quando eu clicar, então, ele vai subir a página. Tá vendo? Ok. Nas dúvidas, tirar qualquer tipo de linha que tiver de altura de linha, só para ele ficar alinhadinho. Isso aqui é nas dúvidas, né? Tá ok. Eu acho que eu gostei desse botão ali, do jeito que ele tá. Ok? Muito bem. Então agora, a gente vai... Agora que a gente arrumou ele ali, a gente vai fazer o quê? A gente vai sumir ele. Vamos fazer aquele mesmo esquema que eu te falei com JavaScript, quando a gente rolar a página, que momento que ele vai aparecer. Para mim, o momento que ele deve aparecer é no momento que a gente iniciar uma certa rolagem de página aqui, que já vale ele subir para o topo. Mais ou menos aqui assim, a gente joga um número ali, que daí ele vai começar a aparecer, tá bom? Então, a gente começa com o Visibility Hidden e o Opacity como 0. A gente coloca também uma transição para ele aparecer bonitinho. Transition, colocar 0.2 segundos, 0.3 segundinhos de transição para ele aparecer bonito. Tá sumido, né, Maicão? Tá sumido. O que a gente faz para ele aparecer? Já vamos criar aqui uma classe back to top show. Quando essa classe show tiver nele, visibility visible e opacity 1, tudo bem? Aí, ó, a gente pode fazer um movimento nele se a gente quiser, um movimento de vir de baixo para cima. O que vocês acham? Um movimentinho de baixo para cima. A gente pode fazer dessa forma assim, ó. Vou te mostrar o movimento. Primeiro eu vou colocar... Vamos fazer o JavaScript, aí depois eu mostro o movimento de baixo para cima, como que vai ser legal ele subindo, tá bom? Bora de JavaScript. Bom, aqui eu vou criar uma seçãozinha, como que eu tô escrevendo aqui? Assim, né? Então tá. Fazer uma parte aqui. Ó, botão voltar para o topo. Estou escrevendo em português aqui para ajudar vocês até no futuro, né? Mas é legal que vocês estejam escrevendo bastante também para vocês entenderem. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui. A gente já sabe que a gente precisa pegar o botão. Vamos pensar, né? Eu preciso pegar o botão da tela. O botão vai estar aqui na tela, né? Então eu preciso pegar esse elemento para que eu possa aplicar uma classe nele depois que tiver uma rolagem da janela de um certo número. Eu vou chutar um número aqui, uns 500 e... Vou colocar uns 560, tudo bem? Uns 560 de altura, assim, ó. Rolou uns 560, pau, apareceu o botão. Então eu preciso pegar o botão, const, vou chamar de botão, como que eu posso chamar? De back to top
button. Olha aqui uma ideia legal que eu posso já te ensinar também de padrões do JavaScript, tá? Um dos padrões de escrever variáveis no JavaScript é chamado de camel case. Porque você escreve uma letrinha pequena, quando a outra for mudar, você vai escrever ela maior, mudou maior, é como se fosse um camelinho. Camelo com 3 covas é ruim. Mas assim, é isso mesmo, tá? Camel case, parece um camelo. A gente tem em outros formatos que daí não entram no JavaScript agora para escrever variável, que seria, por exemplo, o snake case. Tudo bem? Isso não entra para JavaScript, para escrever variável, como padrão, tá? Isso aqui é só uma ideia de padrão. Button, ok? Então, isso daqui é tranquilo. Deixa eu ver se eu usei algum outro padrão aqui para te mostrar. Ó, padrão de se escrever funções, tá? Funções que vão fazer alguma coisa legal, tipo o swapper, como está escrito, né? Essas funções aqui, elas já estão escritas de maneira de letra maiúscula. São funções construtoras que a gente fala, tá? Isso é mais avançado, isso é mais para frente, mas é um padrão também que eu estou identificando para eu poder te mostrar. Mas perceba que essa função que está interna dentro de um objeto, ela não tem uma inicial maiúscula. Não tem, tá? Uma inicial é minúscula. Sabendo esses princípios, o legal da gente saber desses princípios é que ajuda a gente até a lembrar o nome das coisas, como escrever certinho, porque ó, query selector é diferente de query selector com S minúscula, é diferente, tá bom? O add event listener é diferente de add event listener no JavaScript. Tem coisas diferentes, a gente tem que prestar atenção nessa sintaxe. Então, quando a gente vai aprendendo essas pequenas regras, vai ajudando a gente também a identificar mais padrão e entender as coisas com mais velocidade no JavaScript. Por exemplo, ó, isso aqui eu faria assim, certinho, ó, slides per view. Mouse will eu não faria dessa forma, né? Se fosse a minha biblioteca, eu faria mouse will, porque é a rodinha do mouse. A não ser que mouse will, isso daqui seja uma palavra só no inglês e eu não conheça. Talvez, é possível, e eu não conheço. Porque keyboard, por exemplo, é uma palavra só. Tá bom? Tudo bem, então só um tempinho para a gente poder assimilar coisas novas de JavaScript, coisas que fazem sentido de JavaScript, legal? Muito bem, agora que eu tenho que pegar o botão, como que eu faço? No documento, pesquiso pelo selector, pesquiso pelo seletor, back to top. Olha só, aqui já é outro caso, no JavaScript, ou no CSS, você percebeu que as palavras separadas, elas não seguem camel case, elas seguem... Eu esqueci o nome agora, ó. Vamos lembrar isso aqui, ó. Camel case, snake case, Pascal case, eu acho que é. Não. Vamos achar aqui, aqui ó. Beleza. Olha que legal. Kebab case, tá bom? Os tracinhos. Pascal case é a letra maiúscula daquelas arrow function. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui maior pra gente poder entender um pouquinho mais. É muito legal isso aqui. Então, camel case, escrita de variável no JavaScript, ou de função que está dentro de... função como propriedade de um objeto, ok? Função no JavaScript que é construtora, que mais para frente você vai aprender o que é uma função construtora. É escrito com o Pascal case, tá? Uppercase snake, esse daqui, ó, é feito para variáveis que são constantes, mas isso daqui também é um tópico avançado. Kebab case, que importa aqui que eu estava querendo dizer, é do CSS. Toda vez que a gente no CSS for fazer separação, ou a gente usa esse ou a gente usa snake case. Algumas vezes snake case, dependendo do caso, tá? Eu gosto de padronizar o meu CSS quando eu tenho que separar palavras com o traço somente e tô feliz e tá tudo bem, tá bom? Cada um vai fazendo do jeito que... Ó, icon YouTube, tá vendo o jeito que eu vou fazendo? Tá bom? Isso é meio que padrão do CSS também. Show de bola, olha só, tópicos um pouco mais avançados aqui pra gente poder entender as coisas, legal? Tudo bem, já pegamos o botão. Agora a gente vai pegar a janela, adicionar um evento de scroll, tá bom? Nesse evento de scroll eu tenho uma função, que essa função será se a janela, window, né? Se a janela, o scroll y dele, né? Scroll y dele for maior ou igual a 560, se ele for maior ou igual a 560, pega o meu botão, back to top button, na lista de classe dele, adiciona o show. Se não, se for menor que isso, né? Se for menor que isso, pegue o meu botão, na lista de classe dele, remove o show. Ok? Tranquilo. Ó, vamos mexer aqui, o que vai dar um 560? Vai aparecer. Ah lá, apareceu. Quando chegou nessa segunda seção, ó, já apareceu o botãozinho. Então, se você gostou dele assim, ó, fechou, tá?
Agora vamos ver o movimento que eu falei que eu quero dar para ele. Eu queria dar um movimentozinho aqui para ele. Por exemplo, eu vou começar aqui com transform. Transform é uma propriedade do CSS. Transform. Vou conseguir achar ela. Peraí, vou conseguir escrever. Vamos escrever. Transform. Transform é uma propriedade que aceita aqui muitas outras propriedades. Ó, aqui eu coloquei Ctrl espaço para ele me dar uma dica. A gente tem Matrix, Matrix 3D, None, Perspective, Rotate, Rotate 3D, Rotate X. Cara, cada uma dessas aqui vai fazer uma coisa muito louca com o meu objeto, tudo bem? Qual que eu vou usar? Eu vou usar a Translate. A Translate, ela serve para mexer eixo X, Y, e se eu colocar Translate 3D, o terceiro eixo, que é o Z, que seria o eixo de profundidade. A gente precisa só mexer no eixo aqui, só no eixo X, eu vou mexer, tá? No eixo Y, que é o eixo de vertical, porque eu quero trazer ele de baixo para cima. Então aqui eu vou colocar uma porcentagem, por exemplo, 100%. 100% significa que ele vai estar fora da tela, tá? É o tamanho de 100%, ele já vai estar meio que fora da tela. Só que se eu rodar agora, sem colocar mais nada, olha ali, ó, né? Quase fora da tela, né? Ele pega o tamanho do botão e ele vê o 100% do botão e mexe 100%. Eu poderia colocar 200% para ir para fora da tela, mas deixa assim, tá bom. Ele tá ali escondidinho. Agora, aqui nessa opção, quando ele tiver o show, eu vou usar o mesmo transform. Ele vai transformar, né? Transform é transformar do inglês. Translate, ou transforme, né? Translate o eixo Y aqui para 0. Ou seja, 0 é a posição inicial dele, do translate, tá? É a posição inicial. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Aparece e some, ó. Que bonitinho. Tá? Eu acho bonito assim. Eu gosto. Então se você gostou também, beleza. Bom, feito isso, a gente matou o botão de voltar para cima. Deixa eu olhar uma ideia com você aqui no... Ah, faltou uma coisa aqui, tá? Ó, faltou uma coisa. Faltou a gente colocar aqui também para aparecer essa parte do footer, né? Dentro do footer, eu quero que apareça primeiro. Vamos colocar primeiro o logo, né? Vamos depois que apareça o... Não vamos fazer a logo, não. Vamos fazer a brand. Que daí vai aparecer toda uma seção ali. Depois o footer vai aparecer. Já pensei outra coisa para colocar aqui com vocês também. Apareceu o social. Pensei outra coisa para colocar aqui também. Quando eu passar o mouse em cima desses ícones sociais, seria legal um pequeno movimento neles, tá? Isso está aqui no Social A. A gente pode fazer, já que a gente aprendeu o Transform agora, né? A gente pode fazer o quê? Transform, ó, quando eu colocar o mouse em cima, pensa assim, primeiro Transition, né? Sem o Transition ele não mexe, então eu preciso de uma transiçãozinha de uns 3 segundos. Opa, ponto 3 segundos, porque 3 segundos é muito longo. Aí o Footer, Social. Vamos lá. A, Hover. Ou seja, quando passar o mouse em cima, eu quero que ele faça um transform. Translate Y. Também quero mexer o Y de novo. Agora eu quero mexer para cima, então é negativo. Vou colocar menos uns 15 pixels. Vou colocar como um fixo, né? Uma mexida fixa. Passando o mouse em cima. Transform, Translate, Social a Hover. Não funcionou. Não funcionou, a gente precisa ver qual que foi o meu erro. Só ver assim, ó, social, deixa eu ver se é footer social a transition.3. Transform, translate y, tá. Eu acho que a lógica tá certa. Deixa eu só ver se o que é que eu poderia ter errado aqui, se ele tá recebendo aqui os carinhas. Então aqui transition, eu clico aqui no hover, mantenho o estado dele de hover e dou uma olhada aqui, translate y. Ora, me parece estar correto. Me parece estar transform. Tá bom, vamos dar aquela pausa rapidinho. Eu já volto para eu tentar descobrir esse erro pra gente não perder tempo, né? Porque senão eu perco muito tempo aqui tentando descobrir o meu erro. Prontinho, esse daqui foi até que rápido para descobrir aqui, galera. É aquele meu famoso esquecimento da minha cabeça. Imagina, olha, que eu tanto tempo que eu faço isso e ainda esqueço algumas regrinhas. Imagina, né, quem tá começando que deve sofrer para danar. Então tamo junto nessa no sofrimento, galera, normal, tá bom? Quero só mostrar para vocês que é normal. O botão, o A, lembra que o link A, ele é um display inline. Display inline não recebe, para mim não recebe o translate, tudo bem? Ele não recebe essa mudança. Eu tenho que fazer um inline block, pronto. Porque daí ele vai manter as propriedades inline, mas vai adicionar as propriedades block que ele aceita, que seria mexer o carinha ali, tá bom?
Aí posso ver, assim não sei se ficou legal, né? Porque daí fica pulando. Pode ser menos aqui. Pode ser uns 8 pixels, tá bom. Beleza, tá bom? Então, ó, já ficou mais belíssimo, mais elegantíssimo, ok? Gente, fechou essa parte, eu quero só dar uma analisada com você no seguinte aqui no JavaScript, tá? Um conhecimento um pouquinho mais avançado também. Bom, deixa eu tirar essas coisas que não importam. Isso daqui, ó. Você tá vendo que esse scroll, esse evento do scroll, a gente adicionou uma, duas, deixa eu ver se tem mais. A gente adicionou 2 vezes ele, tá? E não é necessário. Veja que assim a gente resolveu o nosso problema, mas a gente tem como deixar isso daqui um pouco mais inteligente. Como que a gente pode deixar isso mais inteligente? Eu posso deixar somente um evento de scroll e deixar essa lógica dessa função aqui, ó, né, ambas, né, essa e essa, deixar cada um na sua lógica. Como que a gente faz isso? Por exemplo, esse aqui vai mudar o header da página quando der scroll. Então eu vou escrever uma função para isso, ó, function change header when scroll. Tudo bem? Então, ó, escrevi uma função, toda essa lógica interna dessa função, que é isso daqui, ó, eu vou jogar para cá, ok? E fechou. Até isso daqui, ó, se eu não usar em lugar nenhum mais, se for só aqui, eu posso deixar dentro da função também, tá? Porque daí ela fica bem organizadinho aqui. Ok, Mike, entendi, acho que entendi, né? Você fez a função aqui fora. Como que você vai passar a função aqui? Bom, nesse momento, eu poderia, se fosse só um scroll e eu quisesse deixar a função fora, veja bem o que eu vou falar, tá? Só um scroll, eu quero deixar a função fora, não quero deixar essa função aqui. Como que eu passo essa função? Tem 2 formas. Eu poderia jogar ela aqui, executando, tá? Ou poderia tirar essa função daqui e deixar somente o nome dessa função. Quando eu deixo somente o nome dela, eu estou passando a função, mas é uma referência a essa função aqui. Pode deixar, o JavaScript sabe exatamente que ele tem que procurar uma função que já está escrita com esse nome. Ele sabe, tá? Então, eu não executo a função aqui. Eu somente escrevo o nome da função. É o que nós queremos fazer agora? Não. O que nós queremos fazer agora é manter essa função aqui e executar essa função aqui dentro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vou tirar essa linha 34 daqui, ó, recortei ela, vou jogar lá na última linha, tá? Na última linha. Porque eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, só que com esse daqui, né? Ó, vou recortar esse daqui, presta atenção, não sei se eu vou fazer devagar, tá? Escrever uma função, essa daqui é back to top, função voltar ao topo, ok? Pego todo o conteúdo dela, Ctrl X, Ctrl V, tiro esse cara daqui, não preciso mais dele, tá? Aqui, se eu vou usar esse botão só ali, Ctrl X, Ctrl V, ok? E jogo aqui o back to top. Você está vendo que agora eu estou agrupando dentro de uma função várias funçõezinhas, porque todas elas vão servir para o mesmo propósito. Vamos ver se está funcionando ainda. Olha lá, está funcionando aqui. Se está funcionando aqui, provavelmente change header on scroll também está funcionando ali. Tá, a bordinha tá lá, a sombrinha tá lá. Tá bom? Então, ó, em termos de scroll, resolveu. Então, eu poderia deixar, tipo, when scroll. Poderia deixar essa minha lógica do scroll aqui, da minha página inteira. Toda vez que eu quiser criar uma nova lógica de quando eu estiver fazendo a rolagem, eu crio uma função e só jogo a função aqui dentro. Tá bom? E aqui fica certinho assim. Deixa eu ver outra análise contigo que dá pra gente olhar nesse código aqui. Ó. Olha que legal. Tá, aí seria muito mais avançado. Deixa assim por enquanto. Para essa semana tá ótimo. Eu penso outras ideias mais avançadas, mas por essa semana, gente, a gente já tá aprendendo muita coisa, já tá sensacional. Bom, para finalizar a aula de hoje, que eu falei que ia ser curtíssima, né? A gente vai dar a introdução às Media Queries e elas servem, gente, pra gente tornar o nosso layout responsivo. Se você quiser dar uma pausa agora pra você ir no banheiro rapidinho, beber uma água, dar uma refrescada na mente, já volta pra cá pra gente poder falar da responsividade. Bom, isso é uma introdução porque a gente vai mexer mais na aula de amanhã. A gente já dorme com isso daqui. A gente falou do responsivo sobre as ideias das unidades relativas, ok? Que elas são flexíveis, e das unidades estáticas, que elas são estáticas, elas não mexem dependendo do tamanho do dispositivo.
Existem os breakpoints, que é o que a gente vai falar agora para introduzir. Breakpoints são os pontos de quebra. Isso eu estou traduzindo do inglês bem assim, meu inglês, tá? Break, quebra, points, ponto. Então, ponto de quebra do layout, ponto do momento aonde ele vai receber propriedade CSS específica. Então, eu consigo ver a largura do meu dispositivo, nesse caso aqui, tá? Ó, a largura do meu dispositivo, dependendo da largura dele, eu altero o CSS. Essa é a grande sacada. E a gente está fazendo desde o começo um mobile first, ou seja, a gente está fazendo primeiro o dispositivo móvel para depois os outros dispositivos. Com você aqui, minha ideia é te desafiar. Eu vou fazer para o dispositivo móvel que a gente fez e vou fazer uma grandona para o dispositivo grandão, tá? Nessa introdução de hoje eu vou fazer para um dispositivo um pouco intermediário, mas não tão intermediário, mas eu quero te desafiar a pensar de maneira que você possa depois fazer para os diversos dispositivos. Mas vamos entender como que a gente faz isso, né? Não adianta nada eu te desafiar se a gente não entende. É CSS puro agora, tá? Então aqui eu posso colocar assim, ó, responsivo. CSS puro. Como que funciona? @media, ela é uma @rule do CSS. O que é uma @rule? É fácil lembrar porque isso aqui do inglês não é fácil lembrar não. A gente primeiro precisa saber que arroba no inglês significa também. Então é uma regra, rule, regra, Então tudo que tem um arroba, ela vai receber uma regra. E no CSS a gente tem algumas @rules. Aqui a gente não aplicou outras, por exemplo, como keyframes, que servem para fazer animações, tá? A gente fez aqui muita transiçãozinha, coisas pequenas, mas não fizemos animações do zero, mas @rule keyframe a gente faz animação, @rule import, a gente importa CSS de outros lugares da página, ou local ou do mundo, dos outros lugares do mundo, e @rule media, que significa media queries. Media queries, não sei como que fala direito, são justamente essas regras que dependendo dos dispositivos, né, da largura ou da altura, ou enfim, algumas outras regras do dispositivo, orientação do bicho, olha só, dependendo da orientação, a gente pode fazer muita coisa aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui nessa semana é só trabalhar a largura. Lembrando que isso aqui está extremamente linkado a essa linha aqui, ó, a essa linha aqui. Se eu não tenho essa linha aqui no meu HTML, provavelmente meu Media Query não vai funcionar. Tudo bem? Então, mídia, olha só, um jeito bem simples de fazer. Eu abro e fecho o par de parênteses, abro e fecho o par de chaves, tudo bem? No par de parênteses, eu coloco aqui a largura mínima que eu quero. Então, ó, primeiro eu vou colocar um código aqui, ó, fazer assim, ó, media queries, tudo bem? E aqui, ó, nós temos alguns pontos de quebra que eu estou deixando aqui como desafio para você, tudo bem? Quais são esses pontos de quebra? Pontos 767 maior que 767, tá? Maior que 992, maior que 1023 e maior que 1200. O maior que 1200 a gente vai fazer amanhã. Hoje a gente vai fazer esse maior que 992, tá? E os outros você vai fazendo. Por exemplo, qual que é esse daqui maior que 767? Geralmente tablets, ok? Esse aqui ele vai pegar a parte do tablets. De tablet para baixo, a gente já fez tudo, que é tudo isso daqui que a gente fez, tá? A gente focou nos tablets para baixo, tá bom? Fechou, tá focado nisso, mas veja, dos tablets para baixo existem iPhones, existem Galaxies, existem muitos outros dispositivos que você, dependendo do seu trabalho, você precisa fazer versões, né, ou fazer ajustes de CSS para cada um desses dispositivos, né? Então vai pensando nisso, não que você precise fazer essa semana, mas são coisas que deixam o seu trabalho ainda impecável, sabe? Ainda melhor, tá? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Muito bem, deixa eu só ver se eu tô gravando, acho que sim. Beleza. Então, gente, mídia, aqui nesse par de parênteses, a gente coloca a regra que a gente quer. Por exemplo, eu tô falando que 992 para cima. Então, como que eu faço isso? Ó, eu faço assim, ó, aqui dentro. Mínimo largura, tá? Ó, largura mínima tem que ser 992. É isso que eu falo, pixels, tá? E aqui no caso a marcação a gente acaba fazendo em pixel. Dá para fazer em RM? Dá para fazer em outros, dá. Super dá para você fazer outras unidades de medida. Mas eu vou usar pixel porque geralmente os dispositivos aí, eles vão ter essa parada aí com pixel e fica bem claro, né? Ó, então, largura mínima tem que ser 992. Então, de 992 para cima, ele entra. A gente que não é nativo em inglês, falantes nativo em inglês, isso aqui confunde a gente, porque a gente parece que a largura mínima tem que ser tipo 992, a gente fala, pô, é mínimo 90. É difícil de entender, mas o jeito que eu tô explicando talvez faça sentido. É mínimo 992, então pega do 992 para cima. E isso eu fiz para todos os outros. Então significa que amanhã a gente vai fazer assim,
Só que a gente vai mudar para 1200. Significa que você, na hora de você se desafiar, você vai trocar isso daqui para 767. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então, deixa esse grandão para amanhã. E o que eu vou mudar aqui nessa largura, nessa ideia? Eu quero ver somente o seguinte, ó. Quando for 992, deixa eu até ver como que eu vou fazer aqui ajuste da minha tela. Eita, não. Eu descobri uns atalhos novos aqui. O ajuste da minha tela que eu quero fazer é... Eu vou jogar esse carinha pro lado de lá. Vou jogar ele pra cá, ó. Deixar ele grandão. Tá? Aqui, ó, com o F12, eu vou jogar esse carinha aqui pro lado. Eu posso habilitar aqui, ó, Toggle Device. É aqui onde você vê os seus pontos de quebra também, tá? Inclusive, aqui você tem ideias de dispositivos diferentes. Moto G, como que ele ficaria. É muito assim, bem mais ou menos, que é para você ter uma noção de como que ficaria em cada um dos dispositivos, tá? Mas você percebe que nos mobiles a gente já tá muito bonitinho, já tá bem legal. De iPad para baixo. Agora, no iPad ele ficou muito grandão, tá vendo? Dá para você fazer uma brincadeira aqui, eu vou te dar dicas. Que tal deixar 2 colunas, depois que a gente fizer o do amanhã, tá? Que tal deixar 3 colunas, ou aqui dá 3 colunas, tá? Aqui você pode diminuir um pouquinho mais essa imagem, porque a qualidade perdeu um pouquinho, enfim, dá para fazer muita coisa interessante. Mas aí deixa mais para amanhã esse desafio. Tá, aqui agora a gente tá fazendo o de 1024 não, a gente tá fazendo de 992 para cima. Então eu vou colocar aqui 900, eu vou colocar aqui 1000, tudo bem? Vou colocar 1000. E aí, o que eu vou mudar aqui? Do de 1000 para cima. Bem tranquilo. Você lembra que a gente criou um monte de ideias aqui, ó? De variáveis? Tem variáveis aqui, por exemplo, que daria pra gente alterar para deixar ele mais interessante ainda. Que é a ideia de tamanho de fonte. Tá? A gente não criou, por exemplo, aqui, ideias diferentes para tamanhos de fontes. Né? A gente veio deixando tudo por padrão assim. Mas se eu quisesse, isso aqui é só uma simulação, se eu quisesse que o meu título fosse só um pouquinho maior, quando o dispositivo fosse maiorzão. Se eu quisesse, né? Ou que no dispositivo maior ele fosse desse tamanho, por exemplo, que ele está aqui, e no dispositivo menor ele fosse de outro tamanho. Né? Ele fosse um pouquinho menor que isso. Tá? Daria pra gente pensar nisso e transformar cada um desses carinhas aqui, né, que estão fixos. Deixa eu ver esse. Ó, aqui tá fixo, fonte, essa fonte tá fixa. Tudo isso aqui a gente pode transformar em variável. Então já fica aqui um desafio para você pensar também, tá? Outra coisa, eu vou olhar aqui com vocês agora. Fecha, 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 já falamos sobre isso. O que a gente poderia dar uma olhada aqui nessa introdução. Eita, olha eu estragando aqui as coisas. Sempre eu apagando alguma coisa. O que a gente poderia olhar aqui, por exemplo, é que tamanho que é essa fonte aqui? Será que é o mesmo? Deixa eu ver. 36 pixels, essa daqui. E essa daqui? 30 pixels, tá? Então, olha só. De 992 para cima, a fonte não vai ser mais 30, ela vai ser 36. Então, ao invés... Como que eu posso fazer? Presta atenção. Eu poderia vir, pegar o carinha, que a gente vai fazer amanhã. Calma, calma, calma. Mas eu poderia pegar o title... E no title eu mudaria o font size. Dessa forma assim, ó. Deixa eu mostrar para ti. Lá embaixo. Fiquem tranquilos que amanhã a gente vai fazer bastante, tá? Ó, aqui dentro eu coloco title e mudaria o font size dele para 36, que seria 36 dividido por 16, 2.25, 2.25 rem. Tá? Mudaria dessa forma, já resolveria para mim. Então... Deixa eu ver se na hora que ele achar o break aqui, ó, a fonte vai aumentar, ó, fonte aumentou, tá vendo? Achou o break lá do 900 e pouco. Fonte aumentou, tá? Fonte aumentou, fonte diminuiu. Isso é um dos jeitos, mas eu acho interessante ou inteligente, cara, que a gente possa somente mudar as variáveis, tá? Não de tudo, tá? Não de tudo, porque amanhã você vai ver, o trabalho vai ser bem longo, com bastante coisa. Mas aqui, ó, se a gente coloca aqui um font size, title, como que eu posso colocar? Vou colocar assim, ó, title, font size, 2.25 rem. A gente pode pegar esse carinha daqui, ok? Vamos lá em cima no nosso primeiro, coisa de variáveis, e aqui a gente colocaria fontes, por exemplo, e jogaria esse daqui. Só que, por padrão, ele vai ser esse tamanho aqui, ó, 1.85 rem. Por padrão, ele é esse tamanho. Aqui eu troco por variável.
qual que é a vantagem disso? A gente tem que lembrar das vantagens e desvantagens. Desvantagem, talvez ficar escrevendo var, né? Talvez toda hora tendo que lembrar que tamanho que é essa fonte seja uma desvantagem na hora que a gente está codando. Vantagem futura. Se eu quiser mudar o padrão, eu mudo em um lugar e está tudo mudado. Então, se em outros lugares eu estiver usando esse tamanho de fonte, que eu não tenho certeza agora, eu vou até olhar aqui, né? 1.80, text indent, não. Left não, beleza. Tá, é só aqui que eu estou usando. Nesse caso foi um caso muito simples, é só um lugar que eu estou usando, é fácil trocar. Mas se eu tivesse em outros lugares usando esse tamanho de fonte, seria muito mais fácil eu trocar aqui, tá? Essa linha aqui, e depois trocar essa linha aqui. Ao invés de trocar, essa linha aqui, ao invés de eu trocar de 10 elementos, por exemplo, se tivessem 10 elementos. Ok? Senão eu teria que criar 10 carinhas aqui para ir trocando. Beleza? Pronto, essa é a introdução de hoje para a gente falar do Media Query. Amanhã eu reviso um pouquinho mais com você sobre Media Query e amanhã a gente vai fazer sobre esse device grandão aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer os ajustes para ele, aí vai ser bastante, né? Porque tem bastantes ajustes aqui para a gente fazer, ó. Ok? Mas você vai ver que assim, são pequenos, porque a gente já fez uma estrutura boa, são só questão de posicionar os carinhas, aplicar as ideias de posicionamento e tal, e já vai estar ok. Beleza? Então, gente, deixa eu só... claro, vamos só fazer aquela breve revisão do que a gente viu hoje. Tá? Ó, vimos a introdução sobre Media Queries, amanhã a gente vai ver mais. Fizemos o botãozinho de voltar para cima, um pouquinho mais de JavaScript aqui, foi bem legal. O rodapézão, a gente deixou ali bem estilosão. E tá legal, cara. Fechamos, na verdade, pro mobile já tá fechado. A ideia toda do mobile tá fechada. Agora, quando a gente tiver dispositivos maiores, a gente vai ajustar e aí vai ter 100% o nosso produto prontinho. E vou adicionar o código final da aula assim que eu terminar aqui a gravação. E deixo um abração para você, seja parte daquelas 30% de pessoas que vai estar amanhã comigo. E ó, tomara que essa estatística já esteja errada, de tanto que eu estou incitando você a estar na próxima. Tomara que muito mais gente tenha vindo com a gente na próxima. Mas, ou então a minha estatística vai mostrar mesmo que é mais ou menos isso, beleza? Mas eu te vejo amanhã, é muito bom ter você por aqui. Um abração do Maicão, até mais, tchau!